Olá, pessoal. Na verdade, esse aqui é um projeto, obrigado por estarem aqui. Para quem está assistindo gravado, essa é uma live de um projeto de mentoria que eu estou fazendo para os meus alunos do curso online, do curso Hands-On, também meus ex-residentes e também alguns convidados. Se você é médico, você tem interesse em participar para esclarecer suas dúvidas, fique à vontade, é só falar aqui comigo, mandar um direct para a gente organizar a live, tá bom? Hoje eu estou com uma convidada super especial, que é a doutora Valquíria. Eu vou esperar ela entrar aqui. Vamos aguardar aqui a entrada, a participação da doutora Valquíria. Me conte a sua história, como que você Então, chegou até aqui, até mim. sim, bom, eu sou mineira, fui Sim, para São Paulo, fiz dermato por lá, fiquei durante os últimos 10 anos. Acabou que a vida me orientou muito para a parte da cosmetria, e eu fiquei fazendo tá. bastante da cosmetria. Há uns 3 anos, e eu sempre gostei da parte da cirurgia, eu resolvi resgatar isso, e eu fiz o curso de oncodermatologia do Einstein. Na sequência, eu consegui um fellow na Santa Casa, na equipe de cirurgia oncológica de lá, A Santa Casa de São Paulo? da Santa Casa de São Paulo. Tá. E agora, no meio da pandemia, nós resolvemos voltar para Uberlândia. E eu cheguei aqui e eu fiquei procurando um curso de cirurgia, porque eu acabei interrompendo o curso de lá. Eu tinha renovado para fazer mais um ano. E aí eu encontrei no Instagram o curso 5K e eu vi os depoimentos dos colegas e resolvi me inscrever. Então, Ah, obrigado. tenho gostado bastante do curso, eu queria fazer uma atualização, né, uma renovação. Como eu sempre fiquei em São Paulo trabalhando para terceiros, eu não tinha o meu próprio espaço. Sim. E em Uberlândia eu adquiri o meu próprio espaço. E então o curso 5K ele me ajudou não só na parte da cirurgia, mas também de o que comprar de equipamento, como montar a sala. Então o doutor Ed fez uma assistência até de autoclave, de quantos litros eu compraria, né? Então Sim, a diferença de preço de 12, 21 litros é mínima e assim seria melhor, né, para a cirurgia dermatológica, a de 21. Então, assim, foram dicas preciosíssimas, né? Eu até falei com ele que eu estava querendo comprar o espaço, ele falou que às vezes a gente não fazer isso no início, aguardar para conhecer o campo, né, o local. É, Era um projeto meu de muito tempo, então acabei desobedecendo e comprando meu espaço. ah, você comprou? Eu comprei. Mas vai dar tudo certo. Vai sim. E assim, era um sonho meu, eu já tinha trabalhado bastante para conseguir comprar esse espaço. Tá. Então, assim, meu grande objetivo é ficar como referência da cirurgia dermatológica mesmo, contrariando os meus últimos 10 anos. Você se dedicou nos últimos 10 anos à estética, Muito mais a cosmetria, muito da mais. cosmetria. E por que que você mudou de ideia? Você resolveu se dedicar mais à cirurgia dermatológica? Eu gosto bastante da cirurgia, eu acho a estética importante, eu acho bacana, mas eu acho que eu tenho um perfil mais de cirurgiã do Tá. que da cosmetria, né? Eu queria também dedicar essa área e foi uma coisa de mercado mesmo que me norteou para a cosmetria. Não é que eu não seja feliz na parte da cosmetria, eu gosto, inclusive eu já fiz vários workshops de cosmetria em São Paulo, Tá. com alunos de vários estados do nosso país. Mas eu acho que o bacana da medicina é a gente poder mudar de área sempre. Claro, sempre Então, se reinventar também. isso. E eu gostei, assim, olha, eu já estou mudando de cidade, vou começar do zero em outra cidade, que tal começar pela cirurgia dermatológica? Com Então, certeza. foi por isso que eu optei por fazer o curso 5K e investir nessa área.
Ah, obrigado. E porque a E, minha subespecialização é onco, né? Então, a sim, oncodermatologia. Então, não tem como você ser um oncodermatologista clínico, você tem que operar. você tem que operar, porque a maioria das lesões, elas são operáveis, né? E um índice de Sim, cura muito bom, muito alto. exatamente. E eu percebi, assim, nos últimos anos, o quanto de colegas que nós temos que biopsiam, vem biópsia margem livre e esquecem do tratamento oncológico, né? Que Sim, existe um tratamento oncológico cirúrgico para aquela lesão, né? isso é uma Isso, coisa que... Pode falar, desculpa, isso Lavínia. é uma realidade, né? Nós temos uma coisa é você biopsiar e a outra coisa é você fazer o tratamento oncológico daquela lesão. E foi muito bacana na Santa Casa de São Paulo a oportunidade de acompanhar o Dr. José Jabur, que é uma pessoa muito qualificada, que faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, que opera maravilhosamente bem. E lá a gente tem um acesso também a pacientes com cânceres avançados. Sim. Então, cirurgias de um porte muito maior. Né? Então, foi muito bacana tudo isso. E aí eu apaixonei, né, ou reapaixonei, não sei, pela cirurgia dermatológica, e como eu ia mudar de áreas, eu resolvi focar na cirurgia. Ah, muito bem. Acho que assim, tem uma outra questão que é o perfil do paciente da cosmetria, né? É um Sim, perfil muito peculiar. Então, sim, os pacientes da cirurgia dermatológica têm um outro perfil. Então, isso sim, também é um outro detalhe para se pensar, né? Na escolha de qual área que você vai atuar mais. Então, e eu também atuo nessas duas áreas, né? Porque eu sou cirurgião plástico, então eu trabalho com estética, faço muita cirurgia estética ainda, mas eu tenho essa parte da cirurgia dermatológica, tanto a questão do ensino quanto de fazer essas cirurgias também na minha clínica. Então, eu tenho um movimento muito grande nesse sentido. E eu gosto bastante, justamente porque o perfil também é bastante diferente. Então, quem está pensando nessa possibilidade, um dos fatores para se pensar é esse também, a questão do perfil, né? Uma sim. outra coisa, assim, você falou da Santa Casa, não sei se você sabe, mas a Santa Casa foi onde eu me formei. Eu fiz a Olha que graduação, bacana. sim, fiz a residência de cirurgia geral, a residência de cirurgia plástica, então eu fiquei lá por 11 anos. Então eu tenho uma gratidão enorme pela Santa Casa de São Paulo, onde tudo começou, né, onde a minha vida começou na medicina. Então eu tenho um sentimento de gratidão muito profundo pela Santa Casa de São Paulo. E aí quando você falou então que você conheceu o meu curso, me conte uma coisa, o que mais te chamou a atenção? O que fez você se matricular no meu curso? Foi assim, a questão de dominar a técnica ou foi a possibilidade de melhorar o seu faturamento? E talvez, claro, atingir os 5K, não é por cirurgia. Melhorar o faturamento. Né? Porque isso é uma coisa que Não não que eu se não tenha fala. necessidade de um refinamento técnico, porque eu acredito que nós estamos em constante aprendizado, Sim, e isso é fundamental, mas a dificuldade que nós médicos temos de precificar. E eu exatamente. já assisti outras lives de outros colegas e eu achei muito bacana aquela dica de a gente fazer um preço de pelo menos uma toxina botulínica. Então, isso eu tenho aplicado e tem dado Muito certo. bem, Eu, exatamente. meu esposo não é médico, ele falou para mim, isso não vai dar certo. Aí eu falei, vai sim. Ah, da questão da toxina? Eu falei, vai sim. Aham. Nossa, se ele me convenceu, agora eu vou passar isso para o paciente. E tem dado certo, sim, esse valor aí da cirurgia ser pelo menos o valor da toxina. A No cirurgia mínimo vai o ser. valor da toxina. Oi? No mínimo o valor da No toxina. mínimo o valor da toxina. E daí para Porque mais. Porque convênio essa questão, paga muito pouco. exatamente, o convênio chega a pagar por uma cirurgia dermatológica, por uma biópsia ungueal, R$ 16, né? Bom, eu nunca atendi convênio, mas os alunos me contam que tem convênio que paga R$ 100 para fazer uma cirurgia dermatológica, exeres ignevos, por exemplo, são R$ 100. Gente, R$ 100 não paga às vezes nem o material que você vai gastar, né? Então, Exatamente. o seu tempo de trabalho, depois essa cirurgia pode complicar, né? Você Sim, talvez tenha que rever esse paciente num retorno. sim. Então,
tudo isso tem que estar embutido. Então, é Sim, importante isso. E a questão da precificação, isso é um fator limitante, na verdade, é uma coisa que está na cabeça do médico. Não é o sim, paciente, ele não tem capacidade de avaliar quanto que vale o seu trabalho, quanto que custa. Então, quando você precifica, determina um valor, o paciente não tem condições de avaliar isso, né? E isso é uma coisa fantasiosa da cabeça do médico, porque se o paciente paga por uma toxina, né, depende da região do Brasil, os valores são diferentes. Mas se sim. ele paga aquele valor naquela região por uma toxina que vai durar 5 meses, por que é que ele não vai pagar pelo menos isso por uma cirurgia definitiva, por um tratamento definitivo? Então, essa é uma ideia equivocada do médico, de achar que o paciente não vai pagar, se eu cobrar isso, ele não vai ele não vai ter condições de pagar, né? O problema é que também se o valor é muito baixo, isso diminui a percepção de valor do paciente. Ele vai achar, até nós, qualquer pessoa, se você vai num lugar, você vai almoçar, por exemplo, e o almoço vai custar R$ 3, você vai desconfiar que aquilo não é bom, né? Como que a pessoa vai ter percepção de valor se um prato de comida custar R$ 3? Exatamente. Então, isso é um outro fator importante. O preço de um procedimento também vai determinar a percepção de valor daquele tratamento para o paciente. Sim, Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprender, a gente tem que saber, tem que dominar essa parte, né? perfeito. Quando você falou da questão da biópsia com margens livres, isso é uma coisa que eu via frequentemente lá na residência, né? Eu fui professor de cirurgia dermatológica durante 25 anos, lá na residência de dermatologia do Hospital Padre Bento de Guarulhos. Sim, E volta e meia eu via o residente atendendo o paciente e às vezes vinha assim, o anátomo, né, fez uma biópsia incisional e às vezes acontece mesmo, vem lá CBC margens livres. E aí eu já presenciei do residente e falou, olha, então já está resolvido o seu problema, a senhora está de alta ou só retorna daqui a um ano. E não se atenta que a biópsia foi incisional. Então, se a biópsia foi incisional, o paciente não está tratado. Então, a conduta não foi terapêutica, ela foi diagnóstica. Então, e ainda essa, mais, pode ser que essa, desculpe interromper, pode imagina, ser que essa biópsia ela tenha sido excisional quando ela é indicada a ser incisional. Só que exato, margem livre, mas não margem oncológica de tratamento. não o suficiente, exatamente. Por isso que eu sempre oriento meus alunos, quando fizerem, bom, vão querer fazer uma excisional? Tudo bem. Então, coloca lá qual a margem que você deu nessa excisional. Porque se Sim, foi uma incisional com uma margem muito pequena, uma margem exígua, o paciente não está tratado. Então, sim, você precisa ver ali qual foi a margem que você deu. Você deu 5 milímetros de margem, então o paciente está tratado. Você deu uma margem exígua de 1 milímetro, 2, o paciente não está tratado, embora a margem esteja livre. Então, o fato de estar margem livre no anatomia patológica não quer dizer que o paciente esteja resolvido, que esteja tratado adequadamente. Então, eu sempre falava isso para os residentes. Então, quando você recebe margens livres no anátomo, verifique qual foi a conduta inicial. A conduta inicial, ela foi terapêutica ou ela foi diagnóstica? Porque se foi feita uma biópsia incisional, ela foi só diagnóstica. O paciente não está tratado. E se ela foi excisional, mas com uma margem exígua ou uma margem pequena, o paciente também não está tratado. Então, provavelmente a lesão vai recidivar. Então, aí você tem a obrigação de fazer, sim, a cirurgia curativa, com as margens adequadas para esse CBC. Né? Então, isso é um ponto muito importante, viu? Muito legal você ter falado disso. E aí, eu queria então saber quais são as suas dúvidas, o que você tem sentido nessa caminhada, você mudou agora para Uberlândia, o que você tem sentido? então, é sempre difícil recomeçar. Sim. Recomeçar mais velho é mais difícil, sem o entusiasmo do recém-formado. Sim. Você ficou em São Paulo, foi? Oi? Você ficou em São Paulo inicialmente? Desculpa. Fiquei em São Paulo, trabalhei aí nos últimos 10 anos. 10 Então, anos! Mas a sua família é de Uberlândia. é de Uberlândia. Ah, muito Então, bem. retornei à terra, Natal. Eu até nasci em uma cidadezinha menor aqui próximo, mas a minha família mora aqui há muitíssimos anos. Tá. Então, uma dificuldade é assim, bom,
eu estou fora há muitos anos, eu não conheço os colegas, eu inseri de novo no mercado, né? Então é uma dificuldade. Atrair o paciente, né? A forma de captar o paciente, né? Algo bem complicado. Sobretudo, eu acho, em tempos de pandemia, que as pessoas acabam não indo com tanta frequência ao serviço médico eletivo, por exemplo. Sim. Então, assim, essa é a dificuldade que eu tenho encontrado agora no atual momento. E você está há quanto tempo? Então você abriu agora no Natal, foi isso? Eu abri agora, tem 2 semanas. Olha, parabéns! Bem Muita pouco sorte e tempo. prosperidade. E como que é a questão de convênios aí, Valquíria? Você se credenciou? Não? Você Eu vai não só atender credenciei. particular? Eu ainda não credenciei. Tá, Eu vou tentar alguns meses a carreira solo. Vamos ver se vai dar certo. E tá. aí, se não der, eu vou me credenciar alguma coisa, principalmente porque eu não sou conhecida. Tá, Mas, assim, eu gostaria de não depender mais do convênio. Já trabalhei exatamente. anos por convênio. Mas E é você sempre viu que não tem difícil captar o resultado, paciente. né? E é Sim, difícil quando você chega também numa nova cidade. E eu acho que é a dificuldade do recém-formado, né, de conseguir conquistar o paciente, isso não é tão simples. de É como começar, começar do início, né? começar de novo. Mas e como que está o seu Instagram? Vou te falar uma coisa, às vezes a gente pensa assim, o convênio, ele vai, eu preciso me credenciar para eu começar a ter um fluxo, pelo menos para eu pagar minhas contas, né? Sim, Mas você pode fazer isso sim, mas você tem que ter em mente que mais lá na frente você vai sair do convênio. Porque sim, você sabe que o convênio, você corre, corre, corre. Uma vez um aluno meu, o Pedro, ele é um curso, foi aluno do Hands-On. Ele falou assim: olha, eu larguei o convênio, eu saí do convênio, porque eu trabalhava o mês inteiro, que nem um doido, atendendo volume, grande quantidade, eu não oferecia a qualidade que eu queria para o meu paciente, e chegava no final do mês, não tinha resultado. Então, assim, sim, era pouquíssimo o que sobrava para mim. Então, se você quiser começar dessa forma, para ter um certo movimento, você pode fazer isso. Mas pense que futuramente é uma coisa que você precisa depois sair. E quando sim, você começar a atender, então, seus pacientes de convênio, faça em horários diferentes. Por exemplo, não atenda todo mundo junto, né? Então, separe um dia para pacientes de convênio, outro dia para pacientes particulares. Separe, porque você não consegue, porque como o convênio te paga muito pouco, você tem que atender bastante paciente, né, em volume. E quando sim, você atende volume, você não consegue agregar valor que você gostaria, né? sim. Então, fica bem complicado nesse sentido. Então, o que eu sugiro para os meus alunos, porque eu falo para eles, não dá para você já sair, chegar lá e na segunda-feira falar, olha, eu não vou mais atender convênio, quem está acostumado a atender. Então, eu sempre falo, olha, comece a separar os horários por períodos, um período convênio, outro período particular, porque a abordagem é totalmente diferente. O paciente particular ele tem necessidades completamente diferentes. No curso você viu isso, né? Que eu falei, eu Sim. falo muito disso. Então são necessidades completamente diferentes, porque o paciente de convênio também ele quer uma solução rápida, entende? Ele não está preocupado com claro, o atendimento, o tratamento, ele tem que ser eficiente, tem que ser eficaz. Mas ele não está muito preocupado como eu vou dizer, com as outras, o que vai agregar valor no atendimento. Então, o que seria, como que é a sua recepção, como é o atendimento da sua secretária, o seu atendimento, como que é a experiência. Na verdade, é isso. O paciente de convênio, ele não está preocupado com a experiência. É claro que ele não pode ser mal atendido pelo médico, mas não é o cliente que valoriza a experiência. O paciente particular, ele paga, mas ele quer uma experiência. E essa experiência a gente tem que proporcionar para ele desde a rede social. Por isso eu falei para você. Então, uma Então, das formas de você captar o paciente, sim, pode ser através do convênio. Mas uma outra ferramenta poderosíssima são as redes sociais, que os então, médicos não dominam, têm uma certa resistência. Você não, de prontidão, assim, você aceitou. Você sabe que eu convidei mas, muitos médicos para mas participarem. a questão é que realmente essa é uma falha minha. Meu Instagram não tem nem post de dermato.
Tá. Eu não sou muito adepta das redes sociais, mas eu brinco que eu tenho que mudar minha visão, igual o taxista em relação ao Uber. Veio para ficar. Né? E se eu não me Exatamente. adequar, eu vou ficar de fora. Então, assim, eu ainda não contratei um serviço, porque eu queria fazer por mim mesma. Um Mas eu serviço o ainda quê? Uma agência de marketing? alguma coisa que me ajudasse, porque eu sou bem analfabeta de redes sociais. Tá. Então, eu não sei muito nem mexer, por isso que eu falei, como que eu vou agir? Tipo, o pessoal fala, coloca um filtro. Eu falei, que filtro, gente? Não sei o que é. Então, eu sou muito analfabeta nas redes sociais, nessa Tá. forma. E eu reconheço que isso é uma ferramenta indispensável para o médico. Então, Sim. assim, muitos vêm captado pelas redes sociais. É, minha família, minhas avós, moram numa cidadezinha do interior que deve ter mais ou menos uns 30, 40 mil habitantes. Eu cheguei Tá. lá, todo mundo antenado com os médicos nas redes sociais. Eu falei, poxa, eu vou ter que me aderir mesmo, não tem Vai. alternativa. Olha, Então, o eu Fernando. ainda estou no passo zero, mas eu vou Aham. começar hoje, se Deus quiser, a fazer um postzinho, bem amador, mas vai assim, vai evoluir. Exatamente. Olha, o Fernando Carrara, o doutor Fernando Carrara, ele foi meu aluno do curso Hands-On de fevereiro de 2020. E ele fala aqui, ó, aplico na minha clínica, no particular, o paciente se torna cliente da sua marca, da sua empresa, do seu conceito. Então é isso, o paciente particular, ele valoriza a sua marca. Então você precisa imprimir a sua marca. E a sua marca, a rede social é uma ferramenta poderosíssima. Mas eu vou te dar os parabéns, sabe por quê? Você aceitou esse desafio de participar da live e foi muito tranquilo. Você aceitou tranquilamente. A maioria que eu convidei ficou muito assim insegura de fazer. E vou te dizer uma coisa, é um passo de cada vez. Então, assim, só de você ter aceito aqui participar da live já é um grande sinal de que você é uma pessoa que aceita desafios. Então, eu vou te dar um conselho. As redes sociais você tem que estar presente nas três. No Facebook e no Instagram são obrigatórios. O Instagram, principalmente, para mim, você vai ver qual é a ferramenta que te dá mais retorno. Para mim, que me dá mais resultado é o Instagram, mas eu estou presente nas três: no Instagram, no Facebook e no YouTube. O YouTube são mais vídeos, mas ele dá um bom engajamento. Então, se você comece a gravar vídeos, o que vai acontecer? Comece, depois eu vou te indicar algumas páginas, alguns perfis do Instagram que ensinam como você atuar na rede social no Instagram, para fazer com que o seu Instagram cresça, né? Mas eu vou te Perfeito. dar algumas dicas agora, já que você falou que você não faz nada. Então, o vídeo, olha, você está super bem, falando super bem, você não está nervosa, está super tranquila. Isso é um grande sinal, porque eu vou te dizer que a maioria dos médicos é incapaz de fazer isso, entendeu? De aparecer, de colocar o seu rosto diante de uma câmera. Por quê? Um dos grandes motivos, eu descobri isso, é porque eu não me incluo mais, né? Mas assim, os médicos têm um grande receio da opinião alheia, do julgamento de outro colega. O que os meus colegas vão falar? Que eu sou ridículo, que eu tô aqui fazendo live, que eu fico postando vídeo, que eu fico falando aqui na câmera, né? Então, esse é o grande medo do médico. Então, eu diria para você o seguinte: não tenha medo. Seja ética, seja íntegra, não faça nada que seja errado ou ilegal. O resto é recalque, entendeu? Exatamente. Porque assim, o médico que é bem sucedido, ele não tem tempo de ficar julgando a carreira de ninguém. Então, assim, a pessoa que te aponta o dedo, falando alguma coisa de você, é justamente aquela pessoa que gostaria de estar no teu lugar e não tem coragem. Entende? Então não tenha vergonha. Eu vou dizer para você, os vídeos são assim, são como que eu vou dizer? É o que dá mais engajamento, o que dá mais resultado. O que é engajamento? É a conexão entre os seus seguidores e você. É preciso ter uma conexão. Não adianta você colocar um post, então quando você fala, eu não sei se eu vou investir numa agência de marketing. Não, eu não tenho agência de marketing. Eu tenho essa equipe de tecnologia, né, que você já falou com eles, mas quem faz toda essa parte, o Instagram, eu faço sozinho. Eu tenho 2 páginas.
Eu tenho uma para médicos, que é essa da cirurgia dermatológica, e eu tenho uma outra página para pacientes. Depois você pode seguir também, que aí você vai ver como que é diferente. Esse perfil é totalmente direcionado para médicos e o outro é para pacientes. Então, comece a treinar, a gravar vídeos. Então você vai falar, bom, gente, hoje vamos falar de protetor solar. Eu gosto desse, gosto daquele, eu uso assim, uso assado. Os primeiros vídeos vão ficar horrorosos. Isso é normal, é natural. Você vai começar a ficar boa lá pelo 20º, 30º, é natural. Só que você só vai chegar no 20º se você começar um dia. Então, vai ficar horrível e você vai postar assim mesmo, entende? Porque isso é que vai dar engajamento. E outra coisa, é super importante, claro, você tem que colocar um conteúdo. Muitas vezes me perguntam assim: você acha que eu devo fazer um perfil profissional e um perfil pessoal? Eu acho que não. Eu acho que tem que ser um perfil só. Eu tenho esses dois porque são consumidores diferentes, digamos assim, né? São clientes diferentes. Mas o meu perfil são só esses dois. Eu não tenho um terceiro, que é o pessoal. Então, quem quer me acompanha nesses. E você precisa mesclar as duas coisas. Então, você precisa colocar lá um pouco do seu dia a dia, um pouco da sua vida. É claro que você não vai se expor de forma que você não se sinta confortável, né? Você precisa, você vai se resguardar. Mas o paciente, ele quer saber se você é de verdade, se você é de carne e osso, se você come, se você dorme, o que você faz, se faz academia, não faz academia, o que você faz de errado, porque nós também somos seres humanos, a gente faz errado, a gente come às vezes errado, faz muita coisa errada. Então, esses erros, inclusive o erro de vídeo, isso também dá engajamento, porque o paciente fala, nossa, a doutora também erra, ela não é aquela bonequinha perfeita que está sempre bonita, maquiada, não tem uma ruga, ela nunca tem o cabelo desalinhado, entendeu? Existe uma conexão. Então, é super importante que você gere conexão com a sua audiência. Então, você precisa colocar conteúdos profissionais, então, que você vai falar de doenças, como você está direcionando para a cirurgia dermatológica, você começa a postar coisas de cirurgia dermatológica, né? E vai mesclando um pouco de conteúdo da sua vida pessoal. Você foi no shopping, aconteceu tal coisa, você comprou isso, comeu aquilo, né? O que você fez, uma viagem que você faz, você coloca lá, posta fotos suas ali. Agora, uma coisa super importante, sempre que você vai fazer um post, você tem que pensar no seu cliente, entende? Por exemplo, então vou dar um exemplo aqui. Qual que é o meu cliente aqui nessa página da cirurgia dermatológica? É um médico, geralmente, tá? Não é a grande maioria, mas eu vou dizer, não é, como que eu vou, tem as suas exceções, não vou te dizer. A pessoa que me acompanha aqui geralmente é um médico em início de carreira ou que tenha lá mais ou menos a sua idade de formação, que tem muitas dúvidas de cirurgia em si, mas também tem de gestão, geralmente do sexo feminino, que trabalha com dermatologia, em torno de 30 e poucos anos a 40, por aí. Agora, eu tenho alunos do sexo masculino? Sim, médicos com 60 anos, 60 e poucos anos, 70 também, mas são minoria, entendeu? Então, quando você vai postar, quando eu estou postando, eu estou falando aqui, eu estou falando com essa médica, que é você. Então, quando você postar lá, você vai falar com aquele paciente que é o paciente, o cliente da cirurgia dermatológica. Então, você vai fazer o post pensando nele, entende? O que vai acontecer? Isso vai começar a gerar conexão. O paciente vai se identificar com você. Quando você fala de um problema, o paciente vai falar, nossa, parece que ela está falando comigo. Por exemplo, vai o CBC. Olha, ou você, no começo você pode só postar, fazer um post e escrever. Olha, você tem aquela feridinha que não sara, que no seu nariz, que aquela feridinha sangra, faz uma casquinha. Você percebe que ela não sara faz muito tempo. Você tomou muito sol, você tem a pele clara. E sabe o que isso pode ser? Pode ser um câncer de pele. Então procure um dermatologista para fazer um exame detalhado. Às vezes vale a pena fazer uma dermatoscopia, né? Fazer uma biópsia. O paciente fala, gente, ela está falando comigo, entende? Então é preciso gerar essa conexão. No começo não é fácil, não é fácil, é difícil, mas sempre tem um começo. Então assim, para começar, eu acho que você deveria postar pelo menos 3 vezes por semana no feed, daqueles posts. Eu acho que agora você tem um pouco mais de tempo, não tem? Tenho. Então você Agenda vai se, vazia. então você vai se dedicar a isso. Depois eu vou falar para você quais perfis você deve seguir no Instagram, que ensinam muito sobre essa questão.
tá? Perfeito. Aí o story tem que ser todo dia. Todo dia você tem que postar lá um story. Então, eu tô chegando no consultório, gente, vamos lá, hoje eu vou fazer isso, fiz aquilo. Hoje eu vou estudar esse assunto. Você tira uma foto, posta. Vai fazendo um videozinho no story. No começo vai ficar horrível, você vai ficar morrendo de vergonha. Mas coloque lá, vai durar só 24 horas, ninguém vai gravar aquilo para sempre. E é bom que o paciente veja que você também erra, entendeu? Tá certo. Então, isso é uma grande tarefa para você, porque isso vai te trazer muito resultado. Porque como que você chegou até mim? Pelo Instagram. Então por aí. Os meus alunos do Hands-On também. Então, é uma Eu excelente digitei lá, ferramenta. cirurgia dermatológica. Eu pensei, alguma coisa eu vou encontrar. E aí, deixa eu te falar, nossa, eu falei tanto, né, Valquíria? Desculpa, Não, você foi deve ter ótimo. outras. Eu acho que foi excelente. E nesse momento eu preciso disso mesmo, né? Sim. De fazer o uso das ferramentas Olha, que as são redes importantes. sociais são poderosíssimas. Muito mais, vale muito mais a pena você investir na rede social do que você investir no convênio. Sim. Tá? E aí você pode ir tirando as dúvidas comigo também. A gente pode marcar outras lives dessa também, não tem problema. Combinar. A Mas gente pode fazer o antes e o depois. Ó, eu estou na estaca zero da rede isso, social. Daqui a sim. um tempo, a gente mostrar para os colegas o O resultado disso. resultado disso, exatamente. Agora, deixa eu falar uma outra coisinha. Ó. Então, assim, não contrate agência, tá, de marketing, porque... Vou falar por que que não. Porque a agência ela vai fazer aquele post esteticamente perfeito, bonito. Você já viu isso, muito você já viu. Só que isso não gera engajamento. Ó, a doutora Ludmilla que está ali, ó, que ela falou boa ideia. Gente, vamos compartilhar essa live para os colegas que possam se interessar. Vamos clicar ali no coração para que a live bombe aqui no Instagram. Mas a Ludmilla, ela foi minha residente e ela trabalha comigo lá na minha clínica hoje. Ela faz mais a parte de estética para mim, da cosmetria. Ela é uma excelente dermatologista e ela atua muito no Instagram. Então, eu sugiro que vocês sigam a Lud para vocês aprenderem. Tá? O que a Ludmilla faz? Por exemplo, ela posta todo dia. A live não vai ficar gravada, viu, Lud? Depois ela vai ser disponibilizada nas plataformas. Mas, enfim, como que a Lud faz? Você vai ter tempo agora, mas a Lud é muito ocupada. Então ela programa, viu, pessoal? Quem está assistindo, ela programa a live, ela programa, perdão, os posts. Por exemplo, no domingo, ela já faz todos os posts e coloca lá, deixa programado. Daí o Instagram vai liberando no dia que ela programou. Ela tá falando, antes eu tinha vergonha de aparecer nos stories, sim. Se eu mostrar para vocês, uma vez a Ludmilla gravou um vídeo para mim. Eu falei assim, Lud, grava para mim um depoimento de como que foi a sua vida como residente comigo, o que que você aprendeu comigo. Se eu mostrar para vocês esse vídeo, é uma outra pessoa. Hoje ela é toda desenvolta na frente da câmera. Então, assim, com o tempo a gente pega o jeito. E errar faz parte, é natural. Isso gera engajamento, é bom errar. Vocês podem ver que eu coloco o vídeo com erro. O começo dessa live, vocês viram quanto erro técnico a gente teve? Porque a gente está começando a fazer isso. É natural errar. E isso gera engajamento. O paciente gosta também de ver isso. Então, erre, coloque lá o erro mesmo, é normal. Mas Eu então, sou, deixa eu te falar. como eu já trabalhava há muitos anos, era outra realidade. Eu tinha agenda cheia, então eu não me preocupava com isso. Sim, Então agora eu senti essa necessidade. Mas eu sou uma pessoa bem destemida. Então, assim, eu depois eu já vou percebi. gravar um videozinho para você falando como foi a live, para você mandar para os colegas aí, que foi bem tranquilo, para mim que nunca tinha participado. Então, assim, eu acho que vai dar tudo certo, sim. Eu agradeço todos os conselhos. Nossa, acho que isso é fundamental. Eu preciso do start mesmo. Exatamente, E mas você está de eu aceito o parabéns. desafio. Exatamente, você está de parabéns. Olha, o Facebook também, ela falou que dá para programar. Então, assim, invista nas redes sociais. E se você puder, no YouTube também, porque no YouTube ainda piorou para os médicos, entendeu? É uma parcela mínima que está lá. Então, assim, faça isso. Outra coisinha, então, que queria te dizer sobre as redes sociais. Você precisa fazer um post que gere engajamento. O que é o engajamento? É a conexão entre o seu futuro paciente e você.
Então, como eu estava falando, a agência de marketing, ela vai fazer aquele post bonito, perfeito, mas que não gera engajamento porque é um post frio. Porque mesmo que a agência quisesse imprimir a sua personalidade, ela não iria conseguir. Ela não consegue, mesmo que ela quisesse, não é uma vontade, ela não pode. Como que ela vai captar a sua essência? Só você sabe fazer isso. Só você consegue colocar a sua verdade ali no que você está dizendo, no que você está postando. Então, faça. E, assim, é super importante que você se conecte também com a sua audiência através da emoção, entende? Coloque ali também a sua emoção, né? O que você te deixa triste, o que te deixa feliz. As emoções são muito importantes, porque hoje tudo está muito informatizado, tudo mecanizado. Então as pessoas sentem falta de calor humano, sabe? De uma palavra de conforto também. Então isso é super importante. Só que tem uma outra coisa. É importante, a frequência leva à excelência. Não adianta você postar hoje e daqui um mês você posta de novo. Não adianta. Você faz story hoje, amanhã você não faz, depois você faz, depois você não faz. Story é todo dia. E o feed, se você puder, agora que você tem tempo, todo dia também. Se não, no mínimo 3 vezes por semana. E uma coisa que é importante, já que a gente se enveredou tanto por essa parte, quando você termina um post, você tem que fazer um CTA, que se chama Call to Action. O que é Call to Action? Você tem que convidar a sua audiência para uma ação. Não adianta você falar assim, ah, hoje eu fui no, sei lá, bota uma foto lá que você foi no shopping, gente, eu fui lá no shopping e comi esse prato, sei lá, que eu adoro, que é o meu prato preferido. Tá, eles vão gostar de ver isso. Mas você tem que fazer a sua audiência clicar ali nas suas coisas, entende? No story, eles têm que clicar ali. Então, você tem que colocar sempre ali perguntinhas de sim ou não, responde aqui na caixinha, você responde as perguntas. Então, tem que sempre haver uma interação. Então, você tem que fazer com que a sua audiência, ela curta, ela comente. Então, você, eu comi tal prato que eu adoro. E você, qual é o seu prato preferido? Coloque aqui para mim, quero saber. Então é importante que a sua audiência coloque ali. Por quê? O Instagram, ele vai perceber que a sua página é uma página relevante. Porque o Instagram, ele não mostra para todo mundo. Não sei se parece que paralisou a Valquíria. Deixa eu ver. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá ouvindo? A sua bateria tá ok? Daqui a pouco ela volta. Parece que ela tá com dificuldade técnica. Isso é natural, né? Normal, faz parte. Tá ouvindo? Faz assim se você tá me ouvindo. Ah, você está sem áudio. Será que é sua internet que não está ok, não está legal? Pode ser a internet, né? Tá ouvindo ou não? Ah, ela perdeu. Vamos ver se ela entra novamente, né? Eu vou continuar aqui, vamos esperar que ela entre novamente. Vocês estão vendo aqui a doutora Ludmila Cardoso? Gente, compartilhem essa live. Eu acho que os médicos não dominam, não entendem de rede social, não sabem que é uma ferramenta poderosíssima. Então, compartilhem com seus colegas que vocês gostem, né? Aqui, ela voltou. Quem é a Val? Quem é a Val? Ela vai entrar já. Ela deve ter perdido a conexão. Então, compartilhe essa live. Voltou! Desculpa, É normal. entrou uma ligação e aí caiu. É normal, é assim mesmo. Então, que eu estava te falando, então, que é importante você gerar conexão, né, com a sua audiência. Então, você tem alguma dúvida? Eu vou tentar lembrar para pegar o fio da meada. Não, assim, a minha maior dúvida era realmente a captação de paciente, a precificação. A precificação, eu acho que já ficou muito bom esse teto mínimo do preço da toxina. Então, Exatamente. Mas o objetivo é chegar, sim, o objetivo é chegar no 5K, tá bom? Sim. Eu Não, esse chego, for perfeito.
a gente se valorizar pelo basal que é a toxina. Esse foi muito bom. Exatamente. Depois você vai agregando valor. Na verdade, é uma questão de você se sentir segura para precificar os seus serviços. Eu vou te dar Sim, uma dica. Você tem dificuldade para precificar? sim. Até porque eu sempre trabalhei para terceiros que faziam isso e eu recebia o meu 50%, né? Sim, Então, eu não trabalhava com essa parte. com essa parte. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mesmo eles tinham dificuldade de fazer isso. Então, qual que é a sugestão que eu te dou? Ó, porque assim, eu precifico nas minhas cirurgias dermatológicas, eu chego até a 15K por um procedimento. E os pacientes pagam tranquilamente. É claro que eu estou numa outra realidade, né? São Paulo, um bairro mais nobre, não tem problema. Você não precisa chegar nos 15K, mas não dá para ficar nos 350, como é a média de uma cirurgia dermatológica no Brasil. Isso não dá. Então tem que ser no mínimo o valor da toxina. E daí você vai tentando aumentar. Mas de uma forma, você fala, nossa, mas como que você consegue cobrar isso assim? O que acontece, eu penso no quanto o paciente cobra da gente resultados. E quando você faz um procedimento, qualquer um que seja, a responsabilidade é muito grande que recai sobre a gente. Então, não é porque o valor foi baixo que o paciente não vai cobrar resultado, se não ficar bom, se complicar. Se houver uma complicação, você vai ter que atender esse paciente por alguns meses, talvez. Não é? Às vezes o paciente pode questionar a cicatriz, pode não gostar. Ele pode complicar mesmo com uma infecção, com deiscência. Aquilo você vai ter que ficar acompanhando algum tempo, reintervindo nesse paciente. Então, é, baseado em tudo isso e na cobrança, sobretudo na cobrança, né? Como eu mexo muito com cirurgia estética, eu sou muito exigido. Você que fez muito procedimento de cosmetria sabe disso. Então, como a gente é muito cobrado, eu não tenho o menor pudor, assim, também, de determinar o meu valor, o valor do meu trabalho, sabe? Então, a gente precisa se sentir seguro nesse sentido. E aí, quando você... Isso é uma coisa interessante. Teve uma médica do curso que ela falou, doutor, eu cobrei tanto de uma paciente e era um valor bem baixo, viu, na minha opinião. Aí, quando passou com a secretária, a paciente reclamou, falou que achou muito caro o procedimento para a secretária. E aí ela falou, mas meu Deus, doutor, e agora? O que que eu faço, né? Eu falei, sabe o que que aconteceu? Nem você e nem a secretária acreditaram no valor do tratamento. Porque quando você passa o valor de um tratamento, se você não acreditar naquele valor, o seu rosto vai transparecer para o paciente que não vale aquilo. E ele vai falar, tá caro. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, você tem que acreditar no seu valor, você tem que acreditar que aquele tratamento vale aquilo sim. E aí, Sim, quando eu passo o valor de cirurgias grandes, eu passo, minha secretária também passa, a Érica, dos procedimentos menores, tanto que eu sim. não tenho muito desconto, não tenho uma margem muito grande de desconto na minha clínica, porque eu não vou ter, não vai haver um desconto de resultado, não é verdade? O Uhum, resultado vai ter que ser 100%. Então, por que que o sim, valor do trabalho vai ter que ser menor? Então, o valor do trabalho também é 100%. Então, primeiro, antes de tudo, você tem que acreditar no seu trabalho, no valor do seu trabalho, a sua secretária também. E você tem que treiná-la para que ela acredite naquele valor. Para que quando ela passe o valor, ela também passe com segurança. Porque só assim, não só o paciente, qualquer pessoa vai acreditar que o seu trabalho vale aquilo. Não é? exatamente. Aqui eu trabalho, onde eu trabalho, a gente não tem uma secretária nossa, tem 3 secretárias para os médicos. Tá. E eu sei que o ideal é a gente ter a nossa, Sim. porque ela vai falar a mesma língua, né? Existe um alinhamento, você ter a sua secretária. Isso Sim. faz toda a diferença. Isso é uma evolução de quando eu tiver mais pacientes, eu quero ter a minha. Então, assim, Exatamente. fora a da clínica, porque assim, você tem um espaço dentro da clínica e aí tem 3 secretárias para atender o andar, né? Tá. Cada andar, cada espaço tem 3 secretárias. Mas isso não impede de você ter a sua. Então, Claro. assim, é um passo, é porque assim, eu acabei de abrir, né, 2 semanas, então Claro. Então, você comprou o espaço nessa clínica, é isso, Valquíria? assim, é um prédio só de consultórios médicos. Tá. Aí você comprou uma sala. Comprei uma sala.
E aí, interessante, eu nunca vi isso. Então, aí você compra uma sala, mas essa sala é dentro de uma clínica, então já tem as É, secretárias. isso, tem o condomínio do prédio e o condomínio é responsável pelas secretárias, eles têm o marketing, tem entrevista, eles têm uma pessoa que leva a gente para o jornal local para fazer lá, tipo o bem-estar da vida, que você vai Claro, lá falar. Então, assim, legal. o condomínio não é tão em conta, mas eu achei interessante ter tudo isso, porque eu Tá. estou chegando anônimo aqui. Então, Sim, claro. então foi isso que me fez escolher o espaço. É um espaço que é legal, Ótimo. e tem isso, né? Eu, é claro, eu comprei a sala, era de uma cirurgia plástica, tem algumas coisinhas que eu acabei de chegar e ainda não gosto, né? Tipo, tem uma parede rosa aqui do lado, eu quero que Tá, ela fique branca. tá. Mas, assim, eu acabei de chegar e, assim, está tudo novinho, dá para... Tá funcional. Ótimo. Não está a minha cara, está Tá. funcional. E aí, assim, tem esse detalhe: você tem o andar, 3 secretárias, tem uma recepção grande, tem um espacinho que ficam os pacientes, por exemplo, meus do anestésico, né? Ah, vão fazer um procedimento estético, eles vão lá passar o anestésico, ah, vão fazer uma terapia fotodinâmica, né? Então vão lá ficar ocuído com a medicação durante 3 horas. Então existe esse espacinho para o paciente ficar aqui no próprio andar, Tá, mais reservado. tá. Então, assim, tem o trabalho do marketing, tem o pessoal da TI que dá assistência, então é bem organizado. Eu não conhecia também, porque lá em São Paulo eu trabalhava em clínicas já bem estruturadas, né? Por Tá. 10 anos eu fiquei trabalhando, e assim, o que eu vi de novo de colegas falarem é que tem alguns espaços que você vai lá e aluga o horário, né? E você tem que levar. Aqui ainda não tem esse conceito, não. Ah, é diferente. Sim, Mas mas é assim, excelente também. eu estou bem feliz com a estrutura. O que me falta agora é conseguir captar o paciente. E Então, a captação vai ser com as redes sociais. então, esse aí o desafio está aceito. Tá aceito. E sabe que uma outra coisa é, você chegou a, que pé que você está do curso? Ah, o teu curso foi agora, então não está Eu totalmente sou da liberado. turma, da última turma. E você conseguiu estar acompanhando o curso todo? Ou você ainda está no começo Eu acho que eu estou metade, mais ou menos. Porque dos as módulos? últimas 2 semanas eu estava mais ou menos em dia. Mas as últimas 2 semanas, como abri o consultório, né, eu fiquei envolvida com isso, então eu acabei ficando não em dia. Não tem problema, é natural. Eu tenho, porque é muito conteúdo, são 85 videoaulas, né? Olha, acabou de entrar uma prima aqui, doutora Fabiola Hashimoto. Olha, Já Fabiola, é seja bem-vinda. consagrada na cidade, já Ah, é uma é? há 27 anos aqui. Que legal, parabéns, seja bem-vinda. Ela, qual a especialidade dela? Ah, ela é Ela é dermato? fonoaudióloga. Ah, ela é fono. Que legal. Seja bem-vinda. Essas dicas todas que a gente deu aqui na live servem para qualquer profissional da área da saúde, não só para os médicos e dermatologistas, né? Que eu ia te falar? É... do curso. Por quê? Os últimos módulos, a gente fala de precificação, de gestão, inclusive de consultório e de secretárias. Sim. Então, uma dica que eu vou te dar, sim, é que aí talvez você não possa fazer isso, mas a secretária ela precisa ser comissionada, tá bom? Aqui não pode, eu já me Não informei. pode. Não pode nem dar um presentinho, nem Não, presente presente nenhum. você pode dar. Então, por exemplo, você pode fazer um presentinho, você pode dar, por exemplo. Você fala, olha, se vocês, quem conseguir marcar um paciente para mim, assim, assado, qualquer paciente, porque você vai perceber que, claro que ninguém é igual a ninguém, as secretárias elas são diferentes, né? E tem algumas que são mais dedicadas, elas têm mais interesse. Então, aquela pessoa que é mais interessada, que vai marcar paciente para você, que vai às vezes conseguir mais pacientes para você, Obrigada. ela merece um Só um presente. minutinho que a Lud me mandou várias dicas aqui. Obrigada, viu, Lud? Ah, olha, segue a Lud é a dermato que eu falei da minha clínica, minha ex-aluna, ex-residente, e ela tem uma atuação muito forte no Instagram, vale a pena você seguir os conselhos dela, viu? Mas deixa eu te falar então, pense nisso, de você presentear a secretária que te ajude mais, né? Porque isso vai fazer bastante diferença. Desde que eu comecei a minha carreira,
Todas as minhas secretárias, elas foram comissionadas, sempre. E não precisa ser um valor alto, que vá te onerar muito, sabe? Na verdade, é um reconhecimento do esforço da pessoa, entende? Sim, Então, vale a pena. Quando você comissiona a sua secretária, ela vai ter um interesse muito maior de ter resultados. sem E uma sombra coisa de que é dúvida. importante é metas também. A minha secretária, ela é super animada, assim, então ela é super determinada, ela adora metas e a gente cumpre as metas, ela é excelente. Então, a secretária também vai te ajudar muito nessa questão. Mas a gente, vou recapitular um pouquinho o começo da live, que você falou, eu estou aqui, ainda não fui atrás de convênio. Eu nunca atendi convênios, sabe, Valquíria, desde o começo da minha carreira. Mas o começo, o que acontecia? Quando eu tentava credenciamento, os convênios não precisavam de cirurgiões plásticos, nem hoje não precisam de tantos cirurgiões plásticos, como precisam de pediatras, ginecologistas, cardiologistas. Então eu tive muita dificuldade, eu não conseguia credenciamento. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu comecei devagarinho a atender particular, só particular, obviamente, e aí foi aumentando, e eu nunca dependi de convênio, graças a Deus, entendeu? Então, essa pode ser uma alternativa para você também. Porque mesmo que você Sim, atenda pouco particular, você vai faturar muito mais do que atender muito convênio, no, no convênio, né? né? É, verdade, é Eu isso sei, eu aí. tenho experiência de anos de convênio. Então você sabe que não tem muito resultado, né? E tem um outro detalhe, o paciente do convênio, muitas vezes ele não é seu. Se ele perder o convênio, ele vai para um outro médico que atenda o convênio dele, entendeu? Então por isso que é Sim, importante é realmente. o conceito o conceito de marca, de branding, você criar a sua marca, a marca Valkyria, doutora Valkyria, entende? Então isso é super importante, você É criar a sua verdade. marca. Tá ouvindo? Estou. É que eu estava vendo a dica da Lud aqui. A Lud é ótima. Olha, a nossa live já está quase no final, então a gente vai ter que finalizar aqui, porque senão o Instagram ele encerra a nossa live. Eu queria te Perfeito. agradecer, Valquíria, de coração a sua participação, porque eu tenho certeza que muitos médicos aprenderam muito aqui hoje, né, com o Com que a gente certeza. conversou, com as suas dúvidas. Eu acho que você ainda deve ter mais dúvidas ainda. Eu gostaria de marcar outras vezes para a gente falar mais, porque Vamos certamente a combinar. gente vai ajudar. A gente vai ajudar mais Vamos. pessoas. E acho que a sua tarefa agora é você investir na rede social, não é? O que você acha? Eu concordo. Ó, desafio aceito. Então, olha, eu gostaria que você postasse então no Instagram 3 vezes por semana e que você fizesse story todo dia. O começo vai ser ruim e o Facebook também. E aí o YouTube você deixa mais para frente, mas vai te ajudar muito. Você vai ver a ter visibilidade. E vou te dizer que a maioria dos médicos não faz, não descobriu que é uma ferramenta poderosíssima a rede social, muito mais poderosa que qualquer Sim. convênio. Tá? Então, invista nisso, invista tempo, energia. Eu estou aqui para te ajudar no que for preciso, tá bom? Deu um delay Será aqui, que ela mas eu perdeu? ouvi. Não tem problema. Você conseguiu me ouvir? Consegui, deu um delay, mas eu ouvi. Ah, ótimo. Então, eu queria te agradecer, tá bom? Qualquer Eu dúvida que que tenha, agradeço eu o estou aqui sempre à convite, disposição. doutor Ed, foi um prazer imenso participar dessa live. Obrigada pelas dicas para me inserir aí nas redes sociais e obrigada por tudo mesmo. As suas aulas são maravilhosas. Eu Obrigado. recomendo para todo cirurgião dermatológico fazer um refinamento técnico e vai muito além disso, né? A parte da precificação, das redes sociais. A gente não é capacitado durante graduação, especialização em nada, né? Pós-graduação em nada, a gente é qualificado para precificar, para valorizar o nosso trabalho. E agora a gente inserir nas redes sociais, mas o desafio está aceito. Obrigado. E numa próxima live a gente vai comentar sobre os resultados. Isso mesmo. Vai Eu só queria ser, te com fazer uma certeza. última, Oi? pergunta. Sim. Me fala uma coisa. Então, já que seu objetivo era melhorar a questão do faturamento, com o meu curso de cirurgia dermatológica online 5K,
você conseguiu melhorar o seu faturamento? Você conseguiu precificar de forma Então, adequada ou melhor? precificação, sem dúvida, eu melhorei, mas eu ainda tenho um tempo curto, né? Então, Sim. assim, acho que numa próxima live a gente vai conseguir dimensionar melhor, porque o consultório começou tem 2 semanas, então ainda está pouco. Então, você acha que o curso melhorou essa questão, pelo menos a sua mentalidade em relação à Sim, precificação? sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida. Então, vamos ver se você vai conseguir melhorar o seu faturamento, hein? Isso foi muito importante. Que bom. Então, obrigado, Valquíria, e a gente volta a se falar novamente numa outra ocasião, tá? Queria te agradecer a Perfeito. participação. Conte sempre Obrigada a comigo. você. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, tchau. Obrigado.